Nada é mais prazeroso do que ajudar. Durante muito tempo na jornada, nós caímos na ilusão de que a autorrealização será alcançada quando os desejos do nosso ego forem saciados, o que nos faz olhar somente para si, nos esquecendo do bem maior. E como toda ilusão tem o seu fim, em algum momento você se tornará consciente de que, na verdade, nada é mais prazeroso que colocar o seu ego, ou seja, colocar os seus dons e talentos a serviço do bem maior, a serviço do melhor para todos. Essa aqui dá para comparar com o desenvolvimento natural de qualquer pessoa. Quando uma pessoa nasce, um bebê só pensa nele, na sobrevivência dele, nas vontades dele. Muitas das vontades dele, se forem realizadas, poderão inclusive fazer mal para ele. Se ele quiser parar de comer arroz e feijão, por exemplo, e começar a comer só chocolate todos os dias, isso vai fazer mal para ele. Mas a vontade dele seria essa. Se não tiver uma mãe para gerenciar essas vontades do bebê ou da criança, se ela ficar sujeita às próprias vontades, ela pode se prejudicar. O ego é o que nos separa do todo, que nos torna indivíduos. É o que permite saber quem é uma pessoa e quem é outra, né? O ego é essa identidade individual. Um bebê, obviamente, é 100% governado pelo ego. E é por isso que ele só pensa em si, em satisfazer as próprias vontades. Mas ele não é assim para sempre. Imagine que esse bebê cresceu, casou, teve filhos e agora não é mais um bebê, é uma mãe. Que se no passado, enquanto bebê, existia para satisfazer o próprio ego, agora já é capaz de cuidar sozinha de si mesma e dos outros. Muitas vezes de mais de um bebê ao mesmo tempo. No início, essa mãe vai para o outro extremo. Antes, quando era um bebê, pensava só em si. Agora, como é mãe, passou a pensar só nos outros. E com a maturidade, ela aprendeu a equilibrar. Aprendeu a ter o tempo para si e o tempo para os outros. Aceitando, inclusive, algumas fases em que ela tem que focar mais nos outros. Ou às vezes ela tem que focar mais em si. Existem fases que ela vai ter que focar mais em si e mais nos outros, e ela aceita essas fases sem culpa. Por exemplo, quando um filho está doente, ela é capaz de abdicar de suas programações pessoais para aumentar ainda mais a atenção que já dava para os filhos, para o filho que está doente, por exemplo. Bom, o que fez o ego continuar existindo sem mais estar no comando da vida? É a maturidade. O amadurecimento do ego é que permite isso. E esse amadurecimento, ele vem do autoconhecimento. Por mais que seja muito cansativo fisicamente, essa dedicação toda é uma escolha. Porque a mãe sabe que não dormiria em paz, sabendo que o filho que ela ama está doente, precisando de cuidado. Por mais que ela precise dormir, esteja muito cansada, ela não dormiria. Pois bem, lembra que falamos do conceito da unidade? De não sermos indivíduos isolados, mas sim parte integrante de um corpo? Então, se somos parte integrante de um corpo, a nossa razão de existir é completar esse corpo com o nosso melhor. Se nós existimos para isso, nós já nascemos com dons e talentos que nos capacitam a cumprir essa função no corpo. E como eu dei o exemplo do pulmão, que trabalha para disponibilizar oxigênio para o corpo todo, mas ao mesmo tempo, o corpo todo trabalha para o pulmão, dando a ele o que precisa para estar livre e focar em ser um excelente pulmão, o pulmão, nesse caso, ele não estaria sendo altruísta. Não, ele simplesmente está fazendo o que ele faz bem, o que ele nasceu para fazer, o que ele gosta de fazer, o que beneficia o corpo todo, e por reciprocidade, o corpo todo também dá o seu melhor para o pulmão. Ou seja, se enxergar como um indivíduo isolado de todos e empregar os seus dons e talentos exclusivamente em benefício próprio, porque o ponto aqui é o exclusivamente, afinal o pulmão também precisa receber o oxigênio que ele produz. Mas usar exclusivamente em benefício próprio é um egoísmo infantil. Mas disponibilizar o seu melhor para o mundo, ciente que também receberá o melhor do mundo para si, é ter um ego maduro, edificante, produtivo e assim
ter uma vida de propósito. Por hoje é isso. Que você tenha uma próxima semana em que encontre a felicidade dentro de você, que independente se a semana será boa ou ruim, se lembre de que o protagonista é você, que você manifeste o seu propósito, que você alcance o fluxo da existência e que através de um ego amadurecido, você tenha uma vida de propósito. Um forte abraço, fique com Deus, afetuosamente.